Salve, salve galera, tamo junto aí, ó, eu e você e eu mais uma vez, e eu resolvi fazer para vocês aqui uma aulinha sobre setores da economia. E aí você fala, pô cara, mas o que tem de geografia aí? Pô Marcos, viajou hein, vou assistir essa aula não. Jamais, né? Na verdade esse termo de setores da economia em muitos materiais, ele é diluído em algumas aulas. Porém eu tenho visto uma cobrança tão forte do Enem trabalhando essa questão de setores, que valeu a pena, eu tenho certeza que valeu muito a pena da gente fazer uma aula dessa aí, ok? Você já viu que eu já estou jogando para o futuro, você vai entender o porquê. Então, que bom ter você aqui. Vamos começar a nossa aula, setores da economia. Nós temos 3 setores da economia, o primário, o secundário e o terciário. E eu vou explicar a diferença desses setores primeiro com um exemplo muito simples e depois eu vou detalhar cada um desses setores, tudo bem? Vamos lá comigo? Vou fazer aqui um desenho aqui para explicar o exemplo para vocês. Então, gente, imagine, né? Você não precisa nem imaginar que eu vou fazer aqui para vocês. Deixa eu fazer o meu desenho. Deixa eu ser feliz aqui e fazer o meu desenho. Então, eu tenho aqui grama. Olha que bacana. Eu tenho isso aqui. Um tronco. E se eu tenho um tronco, você já sabe o que eu estou desenhando, né? Aqui um tronco. Vou pegar o verde de novo, vou fazer as folhinhas da minha árvore. Então, portanto, isso aqui é uma árvore, ok? Gente, isso é uma árvore. Agora, eu vou fazer aqui do outro lado, eu vou fazer uma cadeira. Com design arrojado. Aqui assim. Senhor. Dá pro gasto. A cadeira, tá? Beleza? Então tá ali a cadeira. Meu Deus, ficou muito feio. Essa parte aqui fechada. Eu tenho ali uma cadeira, pessoal. Essa cadeira, olha só que curioso. Sabe onde é que tá essa cadeira? Ela não tá flutuando no além ali. Essa cadeira tá no chão aqui de uma loja. Olha só que legal. Então nós temos aqui uma loja, certo? Tá aqui a parede, aqui é a entrada da loja aqui, né? A fachada dela. Ela é azul, assim, bem louca mesmo. E ali é a vitrine, né? Onde vocês estão vendo a cadeira. Inclusive tem um vendedor lá que é responsável pela venda desta cadeira, ok? Então, galera, o que a árvore que eu desenhei do lado esquerdo tem a ver com esta cadeira que está ali na vitrine de uma loja? Bom, gente, esta cadeira, ela foi feita com a madeira daquela árvore, ou seja, essa árvore na verdade ela não existe mais, ela já foi consumida pelo processo produtivo, ela já se transformou em algo novo, que no caso é aquela cadeira. Só que a árvore, pessoal, ela não é mandada lá para a loja e lá na loja eles produzem cadeiras. A loja vende cadeiras. Então, o que produz cadeiras ou aonde as cadeiras são produzidas? Bom, acertou você, que diz que elas são produzidas numa fábrica. Então, vou eu fazer a minha fábrica aqui. Tá? Com aqueles telhados de fábrica, bem legal. Que eu não sei porque as fábricas têm o telhado assim. Se você depois quiser me contar, vou achar bem bacana. Tá? Então aqui tá, aqui as janelas, porta para entrar lá, o portão. Então, gente, o que acontece? Vamos entender aqui o processo produtivo. Vai acontecer o seguinte, essa árvore, ela não caiu sozinha. Árvores podem até cair sem a ajuda dos seres humanos, né? A gente sabe. Porém, não foi o caso dessa. Quem derrubou essa árvore foi este cara aqui. Tá até levantando a mão ali para você ver ele, certo? Ele usou uma serra e derrubou esta árvore. Quando ele derrubou esta árvore, ele, né, foi então, botou essa árvore num caminhão e essa árvore chegou até a fábrica. Na fábrica, o tronco da árvore foi cortado, moldado e foi produzida a cadeira. Depois de pronta, essa cadeira foi enviada para a loja, onde o cidadão que eu desenhei ali será o responsável pela venda da mesma. O que isso tem a ver com setores da economia? Esse cidadão aqui que cortou a árvore, ele trabalha no setor primário, ok? Que é o setor de extração de matéria-prima.
O cidadão que trabalha lá na indústria e foi responsável por operar as máquinas e moldar e montar a cadeira, que ele está lá dentro da fábrica, não dá para ver esse cidadão, tá? Ele está aqui, ó, ele está aqui na janela dando um oi para você. Esse cidadão, ele trabalha no setor secundário, que é o setor de transformação. Então ele recebe a matéria-prima e transforma essa matéria-prima num novo produto, num produto que vai ter valor agregado, que vai ser comercializado. E lógico que o cidadão que trabalha na loja aqui, pessoal, o que acontece? Ele é o cara que trabalha no setor terciário, ok? Que é o setor de comércio e serviços. Então, ali no caso, ele trabalha na parte de comércio, porque ele é um vendedor e a função dele é vender esta cadeira, beleza? Então, eu fiz esse pequeno exemplo da cadeira de madeira para vocês entenderem como é que funciona essa ligação dos setores da economia, essa produção de algo e como ele vai passar pelos diferentes setores da economia. Vou fazer um pequeno adendo. Já existem materiais que falam de setor quaternário, tá? Então, setor quaternário. Porém, nós não vamos trabalhar aqui o setor quaternário para vocês, porque isso é muito recente, isso não está integrado em novos materiais ainda, e como o Enem, ele é, pelo menos teoricamente, uma prova de avaliação do ensino médio, nós não estaremos trabalhando ainda com os setores quaternário. A gente tem trabalhos que falam até de setor quinquenário, tem vários tipos de setores, que são setores de desenvolvimento distintos, né, que envolvem mais desenvolvimentos de TI, de nova revolução industrial, né, de tecnologias distintas aí. A gente não vai entrar nessa parte, porque não esperamos esse tipo de cobrança no Enem, ele não nos cobra, na verdade, esse conhecimento, beleza? Mas eu não quero que você se limite à prova do Enem, por favor, você vai lá e busca, vá atrás, seja curioso, isso é bem valoroso, isso é bem bacana, ser curioso e ir atrás da informação, isso é só soma para você, não tem como ser prejudicial. Vamos lá, então aqui galera, tô com o exemplo construído. Vamos falar então do setor primário, é o primeiro que eu vou trabalhar. Vamos lá? Então aqui, o setor primário não é só quem corta a árvore, né? Eu falei para vocês que era extração de matéria-prima. Então tem um monte de outras funções que estão dentro do setor primário. Olha lá, atividades econômicas ligadas à agropecuária e ao extrativismo. O que a gente viu ali, né, pessoal, era um caso de extrativismo, né? Você está extraindo a matéria-prima para uma ou outra produção qualquer. Possui essa denominação porque se refere à obtenção de bens retirados diretamente da natureza. E o que a natureza tem a ver com primário? A gente vai lembrar de matéria-prima. Não é? Então, a matéria-prima. Beleza? Bom, ali, galera, uma coisa importante, ó, pus um quadro em vermelho, veja só. Então está dizendo que a agropecuária mundial ela apresenta várias faces. Existem áreas onde são aplicadas grandes tecnologias e que dispõem de alto grau de mecanização. E áreas que são de subsistência, né? Aquelas áreas mais tradicionais, amparadas em técnicas extremamente rústicas. Então, dependendo do setor agropecuário, ele não é um setor mecanizado. Né? Agora, se o setor agropecuário for um setor amplamente mecanizado, principalmente nessas áreas de cooperativa em que a indústria se instala na região agrícola para fazer a produção ali, dali já vender o produto manufaturado, aí ali tem uma indústria, ali já é um outro setor, beleza? Mas a produção agropecuária em si costuma entrar dentro do setor primário, não tem muita exceção. E ali, ó, a classificação, pessoal, das indústrias que eu vou mostrar para vocês depois. Por quê? Porque as indústrias, elas estão ligadas ao setor secundário. Então depois eu volto aí nessa tabela. Por enquanto você finge que ela nem está ali, tá bom? Vamos lá. Então agora falando do extrativismo, que é uma das atividades do setor primário. Então até bom, né, por aqui. Eu ainda estou no setor primário. Eu só vou falar então um pouquinho do extrativismo. Então existe ali a retirada de recursos do meio ambiente, nós temos tipos de extrativismo. O extrativismo que vocês viram ali no meu desenhinho, né, no exemplo inicial que eu dei, é um extrativismo vegetal, mas nós temos outros tipos.
Então vamos lá, galera. Nós temos o vegetal que eu já citei, né? Que é essa extração da matéria-prima, no caso, uma árvore, né? Um vegetal. Nós temos o extrativismo mineral, e aqui é principalmente, né, galera, nas pedreiras, nas mineradoras, então retirar minerais, blocos rochosos, para fazer então a utilização em outros setores, e o extrativismo animal. Então, né, aquela história de tirar o leite da vaca, né, o animal que você extrai a lã, o couro, então tudo isso é o extrativismo animal. Tudo sempre ligado ao setor primário. Vamos lá, próximo. O setor secundário, ele refere-se a atividades de transformação. Eu usei essa palavra lá no exemplo, né? Importante que você guarde. Ou seja, está relacionado à atividade da indústria. A indústria é isso, é transformar. É transformar, é pegar matéria-prima, agregar valor naquela produção, ou seja, transformar em outra coisa que vai ter um valor comercial muito maior. A tora da árvore, se foi transformada... Se você pega lá, então, o tronco da árvore, igual o exemplo que eu fiz, e com esse tronco você consegue fazer 10 cadeiras, uma coisa eu posso garantir para você, que 10 cadeiras tem um valor maior do que aquele tronco. Então quando vai, por quê? Porque passou pela indústria e houve uma transformação do produto. E até porque cadeiras costumam ser muito mais eficazes para nós do que um tronco de árvore. Tem isso também, tá? Vamos lá. Seguinte, então com a introdução de uma série de inovações tecnológicas, a produção e a circulação de mercadorias aumentaram e atingiram mercados internacionais e as indústrias também se espalharam pelo mundo, como a gente já deu uma olhada ali em aulas anteriores, certo? Agora sim, volto eu com aquela tabela para que vocês possam olhar aqui com calma comigo a classificação das indústrias. Caramba, isso aqui é importante, hein? Isso aqui é importante de verdade. Olha lá, nós temos então a indústria de base. O que é a indústria de base? Olha só, transforma matéria-prima bruta em matéria-prima para outras indústrias, ok? Então ali, ó, siderúrgica, né, mineração, química, petroquímica e por aí vai. Então, por exemplo, a siderúrgica pega ligas metálicas e transforma aquilo em aço, entendeu? E faz uma barra de aço. E aí põe para vender na loja, aí você vai comprar uma barra de aço e vai fazer o que com ela? Então, na verdade, eles produzem aço para outras indústrias pegarem aquele aço e produzir, sei lá, panela, não sei, certo? Bom, aí aqui, né, gente, indústrias de bens de capital ou intermediárias, atenção para esse intermediário, olha lá. Então está dizendo, produzem máquinas e equipamentos para equipar outras indústrias. Isso é ser intermediário. Você está intermediando um processo. Você não é nem o cara que extrai a matéria-prima e você não é nem o cara que vende o produto na loja. Então você está ali funcionando exatamente como um suporte para indústrias. Você é o intermediário. Então você produz máquinas para outras indústrias. Que eu já tinha mencionado também, a gente chama muitas vezes isso de indústria pesada, né? E ali a indústria de bens de consumo. Aqui é importante, ó. Bem de consumo é aquele bem produzido para ser consumido. Bem de capital é aquele bem que é produzido para gerar outra coisa, que gere capital, né? Então as indústrias de bens de consumo transformam matéria-prima em produção direcionada ao consumidor final. Então você está produzindo algo que vai para o consumidor. Você produziu a cadeira. A cadeira é um bem de consumo, certo? E ali dentro a gente tem os bens de consumo duráveis e os não duráveis, mas isso aí é uma outra história. Isso não vai entrar dentro da questão industrial que eu quero citar aqui para vocês, tá? Então, que fique claro a classificação das indústrias, tá aí bem separadinho, bem bonitinho, só alegria nessa vida, tá bom? Vamos lá. Gente, aí, só porque eu falei, né? Daí aparece a tabela aí. A indústria de bens de consumo, né, gente, ela é separada, como eu já disse, em bens duráveis. Daí aqui ele põe os semiduráveis, né? E os não duráveis, ok? Então daí é bem simples, durável, mercadoria de grande vida útil, ponto, né? Semidurável, oferece a vida útil mais ou menos. E os não duráveis são produtos, né, que perecem, são perecíveis, com prazo de validade. Então, por exemplo, vamos lá, é bem simples. Esta camiseta, ela é um bem... Vamos escolher entre um e outro, tá? Porque o semidurável nem sempre a gente fala. Então vamos lá, esta camiseta é um bem durável ou um bem não durável? E agora? É um bem durável, ok? Se ela fosse um bem não durável, ela viria com data de validade, certo?
sei lá, cara, vamos lá, o achocolatado que você comprou no mercado ontem, lembra? Ele é durável ou não durável? Ele é não durável, né? É alimento, tem a data de validade fixada. Então, essa é a grande diferença, ok? O teu smartphone, ele é durável ou não durável? Ele é para ser durável, né? Só que com você ele espatifa, cai no chão, quebra a tela, dura um mês. Não tem essas coisas? Tomara que não seja assim, até porque nem sempre é barato. Então vocês entenderam a jogada? É mais ou menos isso, não tem segredo. Bom, e o setor terciário, pessoal, esse aqui é super interessante. Então o grau de desenvolvimento do setor está atrelado à diversidade dos serviços prestados, a qualidade desses serviços e também as relações de oferta e demanda comercial. O setor terciário também é conhecido como setor de comércio e serviços, certo? E ali vocês estão vendo alguns exemplos do setor terciário. Então, quando eu falo de comércio, olha lá, é aquele que envolve vendas, né? Então, o comércio, eu estou falando aqui de vendas de bens de consumo. Então, sejam as lojas, supermercados, restaurantes, postos de combustíveis, feiras, panificadoras. Cara, e por aí vai, daria para rechear uma lista bem grande com exemplos de setores do comércio. E ali, obviamente, os profissionais que trabalham ali, os lojistas, né, os profissionais do supermercado, os garçons nos restaurantes, os frentistas nos postos de combustíveis e por aí vai, feirantes, né? E de serviço. Serviço é aquele que não vai te vender necessariamente um produto, algo material, assim, sabe? Você não vai no banco para comprar laranja, você vai na feira. Ali no banco você quer um outro serviço, entendeu? Você vai lá buscar um advogado, vai no médico, né? Põe teu filho na escola. Então isso aí é um serviço diferente, né? Então bancos, hospitais, escolas, escritórios, financiadoras, lavanderias, certo? Então o setor terciário ele é o setor que agrupa a maior parte de empregos pelo mundo afora. Justamente porque o setor primário e o setor secundário eles estão se mecanizando. Ou seja, a mecanização vai cortando vagas de emprego pelo mundão. E isso é muito ruim, ok? E aí, nesse caso, né, gente, nós temos então o grande setor terciário, porque envolve muita mão de obra pelo mundo afora. A situação econômica de determinado país ou região depende do grau de desenvolvimento e complexidade do setor terciário. Bom, meu povo lindo, maravilhoso, querido, é isso, como eu disse para vocês, uma aulinha para a gente entender as diferenças desses setores. Teve até um extra ali, né? Falei para vocês do setor industrial com a diferença dos tipos de produtos produzidos nas indústrias. E, lógico, espero você na próxima aula, porque o conteúdo não acaba, a gente ainda tem um caminho a trilhar e aquela história que eu sempre conto para vocês. Não desista. Ninguém disse que ia ser fácil. Quanto mais difícil parecer que vai ficar e quanto mais difícil ficar, se orgulhe, porque mais valorosa será a sua conquista. Certo? Grande abraço, galera. Até a próxima.